Nós estamos felizes por mais uma vez nós estarmos na casa do Senhor nesta noite, em um culto onde está sendo na responsabilidade dos agentes missionários. Eu gostaria de agradecer os nossos companheiros que têm desempenhado ao longo dos meses aí o trabalho de missões, da pregação, de culto, ar livres, e sempre se empenhando na obra do Senhor. Eu tenho certeza que, como Paulo diz, que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Amém? Então, nós cremos em um só Deus, subsistente entre três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele está aqui nesta noite para ouvir a nossa voz, desde o início que nós começamos a cultuar ao Senhor nesta noite. Amém? Porque a igreja, só eu e você, né? Eu e você somos a igreja do Senhor, somos a noiva do Cordeiro. Então nós carregamos dentro de nós, assim que nós somos regenerados pelo Espírito Santo, nós temos o Evangelho de Cristo, nós temos a mensagem cristocêntrica pregnada em nós, de forma de que, se nós quisermos divorciarmos dela, seria impossível, porque Paulo diz na carta aos Romanos, salvo não me engano, que nem a morte, nem a peste, nem a nudez, nem algo que possa nos separar do amor de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no livro do começo. Se você tem uma Bíblia nesta noite, eu gostaria de passar uma informação bibliológica para você nesta noite. A Bíblia, ela contém 66 livros, é uma biblioteca organizada dentro de um livro só, que chama Escritura Sagrada, contendo 39 livros no Antigo Testamento e contendo 27 livros no Novo Testamento. Então nós temos um livro ou uma biblioteca, carregamos ela todo o tempo da nossa vida. E mais uma informação que eu gostaria de passar para a igreja: a Bíblia é o livro mais lido no mundo inteiro. A Bíblia é o livro mais lido no mundo inteiro. Os irmãos, mas quando nós chegamos em um hotel para passarmos uma noite ou para pousarmos, ali você encontra o Novo Testamento. Então, já quem é crente já enxerga logo de cara o Novo Testamento e se apoia disso para meditar à noite. Gênesis capítulo 24, no versículo 15, nós vamos tomar alguns versículos aqui por base da nossa mensagem nesta noite. Eu prometo que nós vamos ser bem rápido, vamos resumir da melhor forma possível, para que possamos sentirmos a presença do Espírito Santo nesta noite e que venhamos nos alimentar e venhamos receber de Deus nesta noite, mais uma vez, o alimento espiritual, para que possamos continuarmos esperando com que o Senhor venha, para que nós encontraremos com Ele nos ares. Aleluia. Gênesis 24, capítulo 15, está dizendo assim a Bíblia: e sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naó, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte, e encheu o seu cântaro, e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro, e disse: ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão, e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber, ou até que acabem de saciar a sua sede. E apressou-se e derramou a água
do seu cântaro na pia e correu outra vez ao poço para tirar água. E tirou para todos os seus camelos, e o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Vamos ler agora o versículo de número 22. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou um varão um pendente de ouro de meio siclo de peso e duas pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 siclos de ouro, e disse: de quem és filha? Faz saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela disse: eu sou filha de Betuel, filha de Milca, o qual ela deu a Naó. E disse-lhe mais: também temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Versículo 58, para nós já corrermos para a ministração da palavra. Versículo que nós vamos tomar por base como tema nesta noite. Versículo 58 de Gênesis 24 está dizendo assim: e chamaram Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. Aleluia. Coloque a sua mão assim comigo, diga: a noiva vem aí. Amém. Repita mais uma vez comigo, diga: a noiva vem aí. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, todos podem tomar o seu assento. Agradeço a gentileza e a reverência da palavra do Senhor nesta noite. O texto que nós lemos nesta noite, ele é notoriamente, visivelmente conhecido pela igreja. E se nós retomarmos o texto no início do capítulo de número 24, nós vamos entender que Abraão chega em uma certa idade em que ele se preocupa com seu filho chamado Isaque. E ele, estando preocupado com o filho chamado Isaque, com a descendência que iria prosseguir dele, ele chama um servo e diz: eu preciso arranjar, ou eu preciso arrumar, ou eu preciso achar, como achar é melhor dizer, uma esposa, uma mulher para Isaque, para que a minha descendência continue. Então Abraão, como todo pai que tem filhos, como todo pai, aleluia, que se preocupa com o projeto da família, nós estamos em uma noite missionária, é um momento propício para falarmos desse assunto. Então todo pai que tem filho e filha, ele se preocupa com a genealogia da sua família, porque a família é a célula máter da sociedade. Então Abraão, ele se preocupa com esse assunto de família. Ele olha para o seu filho Isaque, e ele vai dizer para o seu servo que precisaria arrumar uma esposa para Isaque. Mas quando nós olhamos para a história de Abraão, as coisas não foram muito favoráveis no início, no começo da história de Abraão. Por quê? Porque Abraão vivia na terra de Ur dos Caldeus, uma terra de um povo que era idólatra. Se nós olharmos para a genealogia de Abraão, nós vamos entender no capítulo 11, aleluia, a seguir, na genealogia pós-dilúvio, porque Abraão, ele não é antediluviano, ele é pós-dilúvio. Depois do dilúvio, surgiu novas gerações, e Abraão, ele descendeu da geração de Sem. Se você for ler o texto, desde Gênesis capítulo 11, você vai entender, no final do versículo do capítulo 11, você vai entender que o pai de Abraão, aleluia, ele vai pegar a sua família, vai sair de Ur dos Caldeus e vai partir em direção a Harã. Mas a Bíblia diz que o pai de Abraão, na caminhada, quando ele chega em Harã, ele falece, ele perde a sua vida. O Abraão perde o seu pai. A Bíblia diz que agora Abraão, ele sobra só,
aleluia, com o seu pai em falecimento, as suas expectativas como um homem agora muda completamente. Mas para nós corrermos aqui, quando você olha no capítulo 12, Deus estava olhando para a jornada, para a caminhada daquele homem chamado Abrão. E quando Deus olha do céu, Deus vai enxergar um homem. E Deus, como nós entendemos de empreendedorismo, sabemos que Deus é o maior empreendedor, com confiança, com firmeza. Deus não investe para ter prejuízo. Deus não escolhe para ter perda. Deus não investe, Deus não inova. Deus não inova para ter prejuízo, não. Deus olha para Abraão e diz: eu vou projetar Abraão como um homem quem vai levar a nação adiante, com a nação escolhida. Deus olha para Abraão no capítulo 12 e vai dizer para ele, Deus prega para ele, Deus diz diretamente para ele: Abrão, sai do meio do teu povo, da tua parentela, aleluia, da tua terra, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aleluia. Quem sabe se eu e você nesta noite estamos ouvindo a respeito da história desse homem, e se Deus chegasse para você nesta noite e dissesse para você: quanto você está ganhando por mês? Quanto você recebe de vale alimentação? Quanto que você ganha na empresa que você trabalha? Deus ia dizer para você: eu vou te projetar para algo mais importante. Eu vou te levar a um lugar que tu não conhece. Quem sabe no início da história, quando Deus estivesse falando com você, seja em profecia, seja pela verdadeira profecia que é a palavra, quem sabe você ia achar interessante o chamado. Mas quando Deus dissesse para você: é um lugar que você não conhece, é um lugar que você não sabe onde é uma promessa. Aí eu pergunto para você nesta noite: eu e você olharíamos primeiramente para onde? Para o chamado, ou nós olharíamos para as nossas finanças? Aleluia, para o nosso poder aquisitivo? Será que nós olharíamos primeiro para a necessidade de sermos projetados para uma obra, para o nosso Criador? Aleluia, porque a Bíblia nos diz no livro de Gênesis, no capítulo 1 e ponto, a Bíblia vai dizer a seguinte expressão: Deus criou os céus e a terra. Ponto. A Bíblia está dizendo: Deus não tem poder. A Bíblia está dizendo: Deus é poderoso. Aleluia. Há uma diferença muito grande quando eu olho para Deus com um olhar não emotivo e quando eu olho para a promessa de Deus com um olhar emotivo. Aleluia. Quando eu digo Deus criou os céus e a terra, aleluia, pode ser algo que não venha a ser tão empolgante, mas quando eu digo o Senhor criou os céus e a terra, aleluia, a nossa pronúncia muda, o nosso modo de pensar. É como Pedro, Jesus chega para Pedro, aleluia, e diz: todos acham, aleluia, de quem eu sou nascido. E Pedro vai dizer, e Jesus diz para ele: tu, o que tu achas, Pedro? Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Pedro, naquele momento, Jesus diz que ele não revela carne, ele não revela sangue, aleluia, mas ele diz: quem te revelastes foi o Espírito de Deus. Por quê? Qual a diferença? É porque Pedro olhou para Jesus com um olhar emotivo, aleluia, com um olhar diferente. Então nesta noite, o meu culto, a minha adoração depende da forma em que eu adoro ao Senhor dos Exércitos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu sempre costumo dizer: companheiros de ministério, estamos juntos, venha o que vier, aleluia, passemos o que tiver de passar, porque a Bíblia diz que é melhor dois do que um, porque se um cair o outro levanta, aleluia. Aqui nós passamos problemas, aqui nós passamos dificuldade, mas tem uma coisa: há também aqueles que estendem a mão e diz: vamos junto, estamos juntos, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Então Abraão recebe a promessa de Deus. E a Bíblia diz que ele pega tudo. Ele não olha para aquilo que ele tinha ali em Harã, ou algumas coisas que o seu pai deixou, não. Abraão, ele vai abraçar a promessa de Deus e sai errante pelas campinas, pelo oriente, aleluia. A Bíblia diz que ele vai em direção a uma terra que Deus lhe prometeu, lhe projetar como um homem que seria engrandecido todas as nações, e que todas as nações seriam benditas em seu nome. Sabe por que eu estou te contando essa história de Abraão? Porque a Bíblia é a expressão verbal de Deus escrita. Então há uma confirmação de que Abraão, aleluia, ele não foi um homem que seguiu um projeto falido, não. Ele seguiu uma promessa, é bem diferente, aleluia. Ele seguiu a promessa daquele que tudo pode, daquele que tudo faz, daquele que tem todo o poder, aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que Abraão chega na terra de Canaã, mas a idade também chega junto com Abraão. E o texto que nós lemos nesta noite fala de alguns aspectos, algumas características que nós vamos trazer para a mensagem de Deus nesta noite, ao seu e ao meu coração. A Bíblia diz que a idade chega junto com Abraão, meus queridos. E a idade chegando junto com Abraão, depois de Abraão ter recebido a promessa de Deus, que era o seu filho Isaque, a Bíblia diz que agora Abraão se preocupa em arrumar uma esposa para Isaque. E a Bíblia diz que agora Abraão pega o servo da sua casa, um homem que era autoridade, que tudo que passava, tudo que era de Abraão, aleluia, tudo que Abraão possuía, diz o texto, você pode ler, que tudo estava ao seu poder, tudo estava na sua mão, aleluia. E a Bíblia diz que Abraão agora pega este servo e diz: olha, vai lá na minha parentela, não quero que você arranje mulher dentro de Canaã, aonde eu estou habitando, porque Deus prometeu que da minha parentela, do meu povo, ele faria uma grande nação. Então eu ainda lembro, a minha idade está avançada, mas a promessa de Deus ainda está guardada no meu coração. E diz a Bíblia que Abraão pega esse servo e dá essa autoridade para ele. E a Bíblia diz no início ainda do capítulo 24 que este servo pega os camelos, 10 camelos, pega algumas especiarias e sai de encontro a uma mulher para Isaque, aleluia. Mas alguma coisa me chama a atenção neste texto, meus irmãos, é que em vez de Isaque ir atrás da mulher, Abraão disse: não, eu não quero que o meu filho torne lá, mas eu quero que você traga a esposa, a noiva de Isaque até ele, aleluia. Eu creio que tem crente nesta noite que já está entendendo onde que nós vamos andar dentro da mensagem nesta noite. O servo de Abraão sai para buscar uma mulher para Isaque. E o texto vai dizer no capítulo 24, aleluia, que quando ele chega em um determinado lugar, na terra, aleluia, de Harã, ali estava um poço. Ele pega os camelos, ajoelha diante da fonte e diz: aqui eu sei que muitas donzelas vêm tirar água para levar para sua casa. E a Bíblia diz que ele coloca ali os camelos e aparece uma jovem, uma donzela chamada Rebeca, aleluia. Quando ela chega na beira daquele poço, e ele está ali olhando, a Bíblia diz que quando ela aparece com um cântaro no ombro para buscar água, aleluia, estava ali o servo de Abraão esperando a confirmação de Deus. E quando ele chega ali, aleluia, ela chega com um cântaro nas costas e vai tirar água, e ele diz: moça, dá-me de beber. Aleluia. E aqui eu quero começar nesta noite, trazer uma rápida mensagem ao coração de cada um de nós nesta noite, aleluia. Mas para mim, aleluia, trazer uma mensagem aqui, dentro desse texto que nós lemos, eu preciso abrir um parênteses, para nós entendermos algo aqui, que vai cooperar para o nosso entendimento intelectual e espiritual nesta noite, aleluia. Quando nós falamos aqui, nesse texto que é escrito em forma que é a expressão verbal de Deus escrita, aleluia, mas ele expressa também uma linguagem tipológica.
tipologia é algo modelo, é uma figura, aleluia, que traz um modelo de algo, aleluia, que ainda vai acontecer. Uma tipologia é algo em que nós tomamos por base, como diz a Bíblia, o Antigo Testamento é a sombra das coisas que ainda ia acontecer, aleluia, só para nós entendermos aqui e entrarmos nesta mensagem rapidamente nesta noite. Então, Rebeca era um tipo da igreja, Abraão era um tipo de Deus, eu já te explico, aleluia, Abraão era um tipo de Deus, fazia uma tipologia de Deus, Isaac é uma tipologia de Cristo, aleluia, e o servo de Abraão, que veio para cuidar dessa noiva para Isaac, é uma tipologia do Espírito Santo. Abraão é um tipo de Deus, porque Abraão sacrificou, ou ia levar o seu único filho, para sacrificar no Monte Moriá, aleluia. Isaac é o tipo de Cristo, porque ele não veio atrás da esposa, mas a esposa foi de encontro a ele. Já nós vamos entender isso aqui, aleluia. E Rebeca, sendo um tipo da igreja, ela era uma jovem, uma donzela, aleluia, de vestes impuras, aonde ninguém havia tocado, diz o texto nesta noite que nós lemos. Era uma moça dedicada, aleluia, era uma moça que vivia sob os cuidados da sua família, e diz o texto que nenhum homem havia conhecido Rebeca, ou seja, para nós entendermos melhor, ela mantinha as suas vestes brancas, ela mantinha a sua integridade diante do seu povo, diante da sua família. Então agora nós entendemos no texto que nós lemos nesta noite, o que é uma tipologia. Então nesta noite, quando nós olhamos para o texto que nós lemos, nós vamos ver um homem, o servo de Abraão, chegando naquele lugar, aleluia, e quando ele olha para aquela moça, ele pede a confirmação de Deus, e ele fica preocupado, e ele começa com todos os cuidados ali, fala: Deus tem que confirmar, porque ele tem que honrar o meu Senhor Abraão, e também o meu Senhor Isaac, aleluia. O que é que Deus quer dizer com isso? É que a igreja do Senhor, assim como Rebeca, está pronta para saciar a sede daquele que padece, porque diz o texto que nós lemos nesta noite, que Rebeca não se cansava. Ele disse: dai-me de beber. Ela correu na fonte, pegou água, aleluia. Ele não repetiu mais uma vez, mas ela incansavelmente, como a igreja do Senhor, passando os labores da vida, as dificuldades, as ameaças, mas está dizendo: incansavelmente nós vamos continuar pregando a palavra, saciando a sede dos sedentos. Aleluia. A igreja não vai parar até que nós encontraremos com Jesus nos ares. Aleluias. Quem está junto comigo, levante a mão assim comigo nesta noite. Diga: nós não vamos parar. Aleluia. Nós não vamos parar. Nós não vamos parar. Mas incansavelmente vamos pregar a palavra e matar a fome e a sede do necessitado. Aleluia. A Bíblia diz que esse servo, ele está aos cuidados da noiva. E eu preciso dizer uma coisa para você nesta noite. Se o servo de Abraão é a tipologia do Espírito Santo, aleluia, e o servo de Abraão estava sobre os cuidados de Rebeca, e Rebeca é a tipologia da igreja, eu preciso dizer para você, que o Espírito Santo ainda está com a igreja. O Espírito Santo de Deus ainda está com a igreja, ainda está cuidando, ainda está ajudando, ainda está consolando. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que esse servo agora, ele faz alguns testes, e nós temos algumas características aqui da Rebeca, como a tipologia da igreja. A Bíblia diz, como nós já falamos, que Rebeca tirava água incansavelmente, e quando o servo de Abraão pergunta para ela: tens um lugar para nós pousarmos? Tem lugar para nós passarmos a noite?
ela vai dizer: temos pastos, temos um lugar para passar a noite, fique tranquilo, aleluia. Jesus disse em João capítulo 14, capítulo 2, verso 3: ei, porque se turba o vosso coração, eu vou para a casa do meu Pai, eu vou preparar lugar, não se preocupem, aonde eu estiver, estará vós também comigo. Aleluia. Quem sabe nos dias que nós odiernos, nos dias modernos que nós estamos vivendo, se inventa tanta coisa, é tanta inovação. Jesus amado, é tanta coisa para chamar a atenção de alguém, é tanta coisa, aleluia, para poder contagiar alguém, para poder chamar alguém, seja para um tipo de negócio, seja para uma inovação, seja para um empreendedorismo. É tanta coisa que tem que fazer. Você só falta pegar a pessoa e colocar comida na boca dela, aleluia. Mas nesta noite, a igreja do Senhor está aqui nos cuidados do Espírito Santo, e Deus está dizendo: ainda tem lugar, aleluia, porque a noiva vai se encontrar com o Cordeiro nos ares. Aleluia. Ainda tem lugar para passares a noite. Aleluia. Algumas características da igreja, quando a Bíblia diz que esta serva, ela recebe, ou seja, Rebeca recebe, aleluia, deste homem. Depois dele observar, ele dá para ela, aleluia, uma pulseira de ouro, um pendente de ouro. Isso fala dos valores da igreja. Aleluia. Nós estamos vivendo tempo em que nós não estamos, aleluia, voltados para os valores da igreja. A igreja que vai encontrar com Isaac nos ares, ela tem que deixar de lado aquilo que foge dos valores da igreja. Aleluia. Ela tem que deixar de lado aquilo que foge, aleluia, das questões morais, aleluia, que foge dos padrões morais da palavra de Deus. Então a Rebeca recebeu pendente de ouro, pulseira de ouro, que fala sobre os valores da igreja. E nós não podemos, meus irmãos, de forma nenhuma, perder os nossos valores. Aleluia. Tudo nesta vida é passageiro, tudo passa, tudo termina. Aleluia. Mas a nossa integridade com Deus tem que permanecer. A igreja tem valores que tem que continuar. Aleluia. A igreja tem padrões morais que não pode ser esquecido, não pode ser deixado de lado. Aleluia. Nos tempos que nós estamos vivendo, nós esquecemos do tema de que nós vamos nos encontrar com Jesus nos ares, e por isso eu usei o tema aqui: a igreja vem, aleluia, a igreja está vindo, aleluia. Quando nós chegamos aqui no versículo de número 58, do versículo de número 24, nós vamos entender, aleluia, que depois de muita conversa, de muitos cuidados do servo de Abraão, chamou toda a família, conversou, e ele disse: não, eu preciso viajar. O servo vai dizer: eu preciso ir, eu preciso viajar. E eles dizem: essa moça está sobre os teus cuidados. E no versículo 58, e chamaram a Rebeca e disseram: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. Aleluia. Aleluia. O apóstolo Paulo escreve na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, aleluia, capítulo 15, versículo de número 51 e 53, aleluia, que quando, aleluia, o Senhor bradar no céu, e aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, que aquilo que é visível se revestir da invisibilidade, aleluia, que aquilo que é mortal se revestir da imortabilidade, aleluia. O apóstolo Paulo escreve em Coríntios, capítulo número 15, versículo 52, ele vai dizer: quando que acontecerá o encontro da noiva nos ares? O apóstolo Paulo vai
vai usar uma figura de linguagem, ele vai dizer, é num abrir e fechar de olhos. Então deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite, não deixa passar desapercebido, aleluia, porque Paulo também escreve dizendo, que do céu, quando ele vier em larido de trombeta, aleluia, quando soar nos ares, a igreja em uma proporção de um tempo, em um abrir e fechar de olhos, ela irá se encontrar com Jesus nos ares. Fique de pé comigo nesta noite. Aleluia, aleluia. Já estamos partindo para o final, aleluia. Já estamos terminando, fique tranquilo. A Bíblia diz que quando o servo de Abraão faz essa pergunta para Rebeca, quando a família dela, Rebeca, tu irás com este varão? Ela respondeu, irei. Mas que para nós venhamos estarmos prontos para responder esta pergunta, aleluia, nós precisamos adquirir os valores, aleluia, os nossos padrões, para nós respondermos a pergunta que Rebeca respondeu prontamente, porque quando a trombeta soar, aleluia, a mensagem que foi lida aqui nesta noite, em Apocalipse 22, a Bíblia diz que ficarão de fora os mentirosos, os feiticeiros, aleluia, e outros mais, que não contêm os padrões da palavra do Senhor, aleluia. Rebeca prontamente, ela responde, irei eu, e diz a Bíblia, no versículo de número 63, para nós resumirmos e entendermos, aleluia, Isaac saíra a orar no campo, sobre a tarde, ele levantou os olhos, e olhou, e eis que os camelos vinham, e Rebeca também levantou os olhos, e via a Isaac, e lançou-se dos camelos, versículo 65, e disse ao servo, quem é aquele varão, quem vem pelo campo, que vem pelo campo ao nosso encontro? Oh, aleluia, quando eu li esta passagem bíblica, aleluia, o Espírito Santo me fez entender, que eu não posso esquecer, que um dia, eu preciso responder a pergunta, que o Espírito Santo fez a Rebeca, irás tu com este varão, aleluia, porque o Espírito Santo vai pegar a igreja, e vai entregar nos ares. Isso significa uma atividade atmosférica entre o céu e a terra, aleluia. A igreja vai ser entregue pelo Espírito Santo ao Cordeiro nos ares, e quando ele receber a igreja, ele vai dizer, bendito, sejam bem-vindos, benditos do meu Pai, aleluia. Seja bem-vindo, bendito do meu Pai. Oh, aleluia. Podes tu nesta noite responder a pergunta do Espírito Santo? Irás tu também? Aleluia. Podes tu responder nesta noite? E a Bíblia diz que quando ela levanta os olhos, e aquele homem diz assim ali, é Isaac, diz no versículo 65, aleluia, no versículo 65, 64, e Rebeca também levantou os olhos, e viu a Isaac, e lançou-se do camelo, e disse ao servo, quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse, este é meu senhor. Então tomou ela o véu, e cobriu-se, aleluia. Em Isaías capítulo 6, a Bíblia diz que os santos, ou os anjos, cobrem os seus rostos, e eles clamam dia e noite no céu, dizendo, santo, 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 santo
Cristo é o Senhor dos exércitos. Então, igreja, Rebeca reconheceu o senhorio do seu Senhor. Ela cobriu com questão de reverência a Isaac, que tipifica Cristo. E nesta noite eu quero dizer uma coisa para você, aleluia, tu que ainda não faz parte desta caravana da igreja, da noiva do Cordeiro, que vai encontrar com Cristo nos ares, aleluia, porque não é algo pregado pela igreja, é a palavra de Deus que diz que em uma fração de um tempo, em um abrir e fechar de olhos, estaremos aqui e possamos não estar mais, aleluia. Então nesta noite eu quero perguntar para você, será que você ainda pode responder como Rebeca, irei eu também, aleluia? Será que você pode responder como ela, irei, aleluia? Então nesta noite, rapidamente eu quero deixar aqui aberto o convite, para você que ainda não aceitou a Cristo, que ainda não faz parte da igreja, da noiva do Cordeiro. Se você quiser nesta noite tomar uma decisão por Cristo nesta noite, nós estamos prontos, aleluia, para orar por você, pela sua vida, aleluia, para que você também possa responder, quando Ele perguntar, aleluia, chegou o tempo, chegou a hora, aqui não vamos estar mais, os noticiários dos jornais vão dizer, aconteceu um fenômeno na terra, aleluia, que nenhuma tecnologia sabe explicar o que é que aconteceu, aleluia. E aqueles que vão estar noticiando vão dizer, foi um fenômeno diferente, nunca se houve, aleluia. Filhos vão ligar para pais e dizer, pai, o que aconteceu? Aqui na faculdade foi um desastre, o meu amigo desapareceu, pai, o senhor está em casa, aleluia. O outro do outro lado vai dizer, não, eu vou ligar para o meu pai, ele é pastor, ele sabe responder, aleluia. Mas quando ele ligar, o telefone pode até tocar, mas ninguém vai atender, sabe por quê? Porque a igreja vai estar no céu, dizendo, Hosana, 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 bendito seja o Cordeiro de Deus, aleluia. Aleluia, se não tem ninguém nesta noite, que possa tomar uma decisão por Cristo, nesta noite, eu gostaria de agradecer a oportunidade, que Deus abençoe a cada um dos nossos amigos e irmãos, que tiveram a paciência de estar aqui nesta noite, para que juntos possamos fazer a obra do Senhor. Glória a Deus, meus irmãos, que Deus continue abençoando o nosso irmão Mauro. Nós já estamos encerrando o culto, eu quero pedir para que vocês permaneçam de pé, e nós vamos orar, agradecendo a Deus por este culto, que Deus possa continuar abençoando Mauro, irmão Francisco, os nossos líderes de missões, tá bom? Com toda a sorte de bênção, é sempre muito bom ouvir os nossos irmãos pregando a palavra do Senhor, e Deus vai seguir nos abençoando. Amém? Quero pedir para aqueles que não estão ainda de pé, por gentileza, vamos receber ao microfone o evangelista irmão Joselito, que vai fazer esta oração final, e nós vamos, e vai ministrar a bênção sobre nós. Eu devo reforçar um aviso aos irmãos, que quinta-feira nós seguiremos com o nosso discipulado, tá bom? A partir das 19 horas, alguns irmãos já estão participando, mas ainda há tempo, se você tiver disponibilidade, interesse para participar, eu gostaria de incentivar vocês. Outros sim, irmãos, nós precisamos agradecer a Deus, e nesta oração nós faremos isso, agradecendo ao Senhor em favor da vida do nosso irmão evangelista José Antônio. Eu devo informar aos irmãos, já passei essa informação para os irmãos através do WhatsApp, que o nosso irmão, ele já está se recuperando em casa, mas ainda não tem liberação médica para receber visitas. Então eu quero pedir a compreensão dos irmãos, que nós vamos seguir orando em favor do nosso irmão evangelista José Antônio. Ele já é um milagre, nós já devemos agradecer a Deus pela vida dele, pela família,
foram muitos dias ali no hospital, passou por um procedimento cirúrgico muito sério, muito complicado. Os médicos deixaram a gente assim bastante assustado com as informações, mas a última palavra sempre sai da boca do nosso Deus. Então nós vamos seguir orando em favor do nosso irmão José Antônio, e assim que nós tivermos aí a liberação para ele ter contato com outras pessoas, além dos familiares que estão cuidando do nosso irmão, nós vamos informar aos irmãos, que eu sei que tem muita gente que está com saudade do irmão José Antônio. Amém? Nós também estamos, então nós vamos seguir, por enquanto, orando para Deus continuar abençoando a vida do nosso irmão. Enquanto o nosso irmão se aproxima, eu também recebi, acho que 1 ou 2 semanas atrás, um pedido de oração de um conhecido ou um familiar, não me recordo agora, do nosso irmão Almir. Ele fez o transplante de coração. Quantos ouviram esse pedido aqui de oração? E hoje nós recebemos a informação pelo telefone, pelo menos foi hoje que eu vi, que ele entrou na lista e já saiu o transplante e já realizou o transplante para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, por mais que esteja difícil, nós acreditamos no poder de Deus e no poder da oração. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Não vá embora sem cumprimentar essa pessoa que está ao seu lado. Nosso irmão vai orar agradecendo a Deus e vai ministrar a bênção sobre todos nós. Amém, meus queridos? Bom ouvir isso, né? Milagres e ouvir a palavra de Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Amado Deus, querido Pai, somos gratos ao Senhor pela oportunidade, ó Deus, de estar nesta casa, de ouvir cânticos, louvores ao Teu nome e de ouvir a Tua palavra, Deus. Mais uma vez falou conosco a questão da noiva, e nós sabemos disso, que a qualquer momento Eliezer vem nos buscar, Senhor, e vai nos entregar, ó Deus querido, vai nos entregar a nossa casa para sempre, e a Tua igreja está esperando. Nós oramos e Te agradecemos, ó Deus, pelos milagres acontecidos. Ó Senhor, o Teu servo, o presbítero irmão José Antônio, que já saiu, ó Deus, daquela sala, daquele hospital, está em casa, se recuperando. É um milagre, Senhor, e nós Te glorificamos por isso. Ó Deus, o parente do Teu servo também, que passou por aquela cirurgia tão difícil, mas o Senhor colocou as Tuas mãos, e nós cremos que o Senhor é capaz de fazer muito mais na vida daqueles que Te buscam, aqueles que estão na Tua presença e acreditam no Teu poderoso e santo nome. Nós oramos, ó Deus, em favor de todos aqueles que aqui estão, e que o Senhor possa levá-los em paz para suas casas e dar a eles, ó Deus, uma semana na Tua presença. Que o grande amor de Deus, que a graça salvadora de Cristo Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus. E todos digam comigo: Deus abençoe os irmãos.